Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre período composto por subordinação. Então, nós já falamos em aula anterior sobre as orações coordenadas. Dessa vez, nós vamos falar do primeiro tipo de orações subordinadas. Então, são 6 tipos de orações subordinadas que nós vamos ver hoje, que fazem parte das orações subordinadas substantivas. Então, para inspirar essa discussão, uma charge. Nós temos ali as descobertas da humanidade. A TV está falando: estudo revela que os humanos acasalaram com neandertais. E a esposa olhando para o marido e falando: grande novidade. Então, aqui uma crítica, né? As pessoas que parece que estão vivendo como os nossos antepassados. Então, o cara tá aí todo sujo, sem roupa, com os hábitos de alimentação muito pouco higiênicos, né? Tem coisa no chão, tá uma bagunça. E aí ela tá falando, né? Não, eu sei que os humanos acasalaram com neandertais, eu sou um caso desse, né? Chamando ele de neandertal. Mas indo para o conceito, se eu fosse dividir essa frase em orações, primeiro eu teria estudo revela, e depois eu teria que humanos acasalaram com neandertais. Por quê? Porque eu tenho 2 verbos, o verbo revelar e o verbo acasalar. E eu falei para vocês que cada oração corresponde a um verbo. Se eu tenho uma frase com 2 verbos, eu tenho, na verdade, 2 orações. Mas aí, se eu falasse assim, nossa, essa frase está muito longa para eu fazer uma análise sintática. O que eu poderia te dizer? Eu poderia te dizer que estudo revela que humanos acasalaram com neandertais é o mesmo que eu dizer estudo revela algo. E aí depois você pode me perguntar, o que é esse algo? E aí eu vou falar, esse algo é que os humanos acasalaram com neandertais. Então, eu posso substituir toda aquela oração 2 pela palavra algo. Não tem o mesmo sentido, mas tem a mesma função na frase. Aí, pensando em análise sintática, né? Primeira coisa que você faz é achar o verbo. Qual que é o verbo? Revelar. Quem revela? O estudo. Então, o estudo é sujeito, é um sujeito simples, né? Ele aparece na frase e só tem o núcleo. E aí eu penso, revela o quê? Revela algo. Esse o quê é um objeto do verbo. O verbo pede que você dê esse complemento. Como esse complemento veio sem preposição, eu chamo ele de objeto direto. Ou seja, o meu verbo revelar é um verbo transitivo, porque tem um complemento, direto, porque esse complemento não tem preposição. Então, isso tudo revela algo. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Ok até aqui? Acho que sim. Então, o que eu tenho, né? Estudo revela que humanos acasalaram com neandertais. A primeira oração é uma oração principal, porque é ela que dá origem a toda essa discussão. E a segunda oração é uma oração que está subordinada, porque ela está dependente da primeira oração. Ali tem sido substantivo, mas é substantiva, tá? Ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque todo esse pedaço aqui da oração 2, que humanos acasalaram com animais, poderia ser substituído pela palavra algo. E algo é um substantivo. Então, todo esse pedaço tem a função de substantivo. Não é uma ação, não é uma característica, pode ser substituído por um substantivo. Então, ele é uma oração subordinada substantiva. Mas eu também disse que a função desse pedaço aqui é dar um complemento para o verbo revelar. E o complemento chama objeto. E é um complemento que vem sem preposição. Então, é um complemento que chama objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vai ficar mais simples, calma. O que é uma oração subordinada substantiva? É aquela que tem o valor do substantivo. Então, se eu substituísse um pedaço dela por uma palavra que é um substantivo, continuaria tendo o mesmo efeito. E exerce, em relação à oração principal, uma dessas 6 funções: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto.
Cada uma dessas funções dá um nome diferente para a oração subordinada substantiva. Normalmente, elas vão começar com um que, então estudos revelam que, ou vão começar com um se, ou vão começar com um pronome indefinido, ou um advérbio interrogativo ou exclamativo. Então, por exemplo, se eu falasse, nem imagino se comprou um carro, comecei com o se. Vejam aqui, né? Tem o verbo imaginar e o verbo comprar. São duas orações dentro dessa frase. Começando com o se, eu tenho a segunda oração. Poderia falar, não imagino quem comprou um carro. Mesma coisa. Não imagino por que comprou um carro. Então, pronome interrogativo, né? Não imagino como comprou um carro. Não imagino quando comprou um carro. Nem imagino onde comprou um carro. Então, vejam que tem várias formas de começar essa oração subordinada. Lembram da aula passada? Oração subordinada é aquela que, quando eu divido a frase em orações, elas não fazem sentido completo sozinhas. Você não pode ter uma oração que só tem verbo, sujeito e verbo, e o complemento está na outra. Então, uma é dependente da outra. Vamos por partes, então, né? Eu falei que eram 6 funções, então eu tenho 6 tipos de oração subordinada. A subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Nós vamos ver uma por uma. É mais simples do que o nome sugere, tá? Então, para começar, uma frase de exemplo. É certo que não vou me dar por vencido. Ótima frase, gostei. Vamos analisar essa frase. Se eu falar para vocês que eu não vou me dar por vencido, é certo, eu só estou trocando a ordem das coisas. A frase é exatamente a mesma. Só que é às vezes mais fácil de entender a frase assim. Por quê? Porque eu estou colocando na ordem direta. Começar uma frase com um verbo nunca é colocar na ordem direta. Então aqui eu troquei os elementos, né? Que eu não vou me dar por vencido é certo. O que eu tenho? Um verbo de ligação, verbo ser. O que é? Quem pratica, né, essa característica? O sujeito que eu não vou me dar por vencido. Eu estou falando sobre essa coisa. Então, eu tenho um sujeito e um verbo de ligação e a característica desse sujeito é de ser certo. Então, eu não tenho ali um complemento, né? Eu tenho uma característica. A característica do sujeito, que é ligada a ele por um verbo de ligação, é chamado de predicativo do sujeito. Se isso ficou confuso, voltem lá na aula de revisão de análise sintática. Eu expliquei isso lá. Então, se isso é verdade aqui na frase invertida, também é verdade na frase principal. Tem o verbo de ligação, é. O certo é a característica do sujeito, então predicativo do sujeito. E o sujeito que vem com um pronome ali que é uma oração subordinada. E como ele tem a função de sujeito, ele é chamado de oração subordinada substantiva subjetiva, que vem de sujeito. Então, essa oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que desempenha o papel de sujeito da oração principal. A oração principal é certo. O que é certo? Está lá na outra frase. É o sujeito dessa oração. Fica mais fácil se eu simplesmente falar é certo isso, do que pensar em todo esse bloco. Por quê? Se eu falasse para vocês isso é certo, eu tenho certeza que todo mundo conseguiria fazer essa análise. Isso é certo. 3 palavrinhas. Você fala, tá, o tá falando sobre isso. Isso é sujeito. Característica disso é ser certo. Isso é o predicativo. Então, uma forma legal de conseguir resolver esse tipo de exercício é substituir o bloco por isso, disso. São palavras que, se você conseguir substituir, você já sabe que são orações subordinadas substantivas. Só dá para substituir isso nas substantivas. Então, isso é certo, sujeito, verbo, predicativo. É certo isso, verbo, predicativo, sujeito. É certo que não vou me dar por vencido também. Verbo de ligação, predicativo do sujeito e a oração subordinada substantiva subjetiva. Pausem aqui, pensem nessa frase.
Próxima, né? Essa é que nem o exemplo inicial lá dos Neandertais. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Então, o que nós temos aqui? O sujeito está na frase, nós não vamos ter ali uma dificuldade com isso. Quem sabe? Eu. Então, eu é o sujeito e o saber é o verbo. Sei o que? Sei que vou te amar. Então, esse que vou te amar é um complemento do verbo saber, que não tem preposição. Né? O que não é preposição, é uma conjunção. Então, eu preciso ali classificar essa oração subordinada. Como ela tem a função de complemento sem preposição, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, quando eu tenho o papel ali de objeto direto nessa subordinada, ela tem esse nome, oração subordinada substantiva objetiva direta. Você também poderia dizer, eu sei isso. E aí fica fácil, né? Quem sei, eu. Eu sujeito, verbo saber, sei o que, isso. Então é um objeto direto. Deu para substituir pela palavra isso, disso ou parecidos, significa que ela é substantiva. E aí é só você ver o papel que ela tem na frase. Pode ser também objetiva indireta. Lembrei-me de que hoje sairemos juntos. Percebam que esse de é uma preposição, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Então, esse de é uma preposição. Já sei ali que o meu complemento não vai ser direto. Quem lembra-se de algo. Por isso, eu tenho um verbo transitivo indireto, que pede um objeto indireto. Portanto, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, que é quando o meu complemento, aliás, minha oração subordinada, tem o papel de ser o objeto indireto do verbo da oração principal. Podia falar, lembrei-me disso. Percebam que disso já tem ali a preposição, o de mais isso. Então, só lembrei-me sozinho não faz sentido, e só falar de que sairemos juntos não faz sentido. Elas são orações dependentes uma da outra, e a segunda oração, que é a oração subordinada, é um complemento indireto da primeira, né? Um objeto indireto. Predicativa. O problema é que eu não estudei. Problema de muitas pessoas, né? O que nós temos aqui? Essa aqui está mais simplesinha. O verbo é o verbo ser, um verbo de ligação. O que é? O problema é. Então, o problema é o sujeito. Aí nós temos que eu não estudei a característica desse sujeito. Característica, eu já falei para vocês, é o predicativo do sujeito. Ou seja, a oração subordinada substantiva predicativa é aquela no qual a subordinada tem a função de ser um predicativo. Podia dizer, o problema é esse. E aí ficava super simples, né? Divide ali, o tá só ligando o problema com esse. É o mesmo que dizer, a porta é laranja. O só liga porta com laranja. Aqui também. O só liga problema e esse. Ele está ali como um verbo de ligação. O esse é uma característica de problema. Só que o esse é o mesmo que o que eu não estudei. Então, isso significa que todo aquele bloco é um predicativo do sujeito. A próxima, ele tem certeza de que vai se sair bem na prova. Que bom, fico feliz. Mas o que nós temos aqui, né? Primeiro, vamos lá separar os verbos. O verbo ter na primeira oração e o verbo sair na segunda oração. Aí nós temos na primeira oração, verbo ter. Quem tem? Ele. Ok, ele é sujeito, o verbo é ter. Tem o que? Certeza. É um complemento que veio direto depois do verbo, é um objeto direto. Ué, mas acabou ali. Ele tem certeza. Sujeito, verbo, complemento. E aí? E aquele resto? É uma subordinada porque a primeira já está completa? Não, não é, porque a segunda não está completa. Se eu chegar e falar de que vai se sair bem na prova, você vai falar, você está louca, né? Do que você está falando? Essa oração depende da outra.
Só que ela não é uma dessas três funções de sujeito, verbo e complemento. Na verdade, ela é um complemento do complemento, que era aquele objeto direto. Ele vai te dar um detalhe sobre o que se relaciona com essa certeza. A certeza é de algo, eu te dou mais informações. E essas informações vêm para complementar um nome. Certeza é um nome, não é uma ação. Então, é chamado de complemento nominal. Todo esse bloco vem só para complementar o nome. Então, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos substituir por um bloquinho para ficar mais fácil? Ele tem certeza disso. Pronto. Né? Eu faço ali a análise rapidinha. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, ele tem certeza. Certeza de quê? Estou te dando mais informações. É uma informação sobre certeza, não sobre ele. Esse de que vai sair bem na prova, ou disso, é uma informação sobre certeza, não é uma informação sobre ele. Então, é um complemento. E isso tem o nome de complemento nominal, porque certeza é um nome. Então, lembrem, né? Sempre se der para substituir pelo bloquinho com isso ou disso, funciona como substantiva. Tá acabando, gente. Vamos lá. Ela pode ser apositiva, é o último tipo. Ele disse a verdade, 2 pontos, que não estudou para a prova. Então, vamos de novo fazer a análise, né? Quem disse? Ele. Então, ele é sujeito. Dizer é o verbo. Disse o quê? A verdade. A verdade é o objeto desse dizer, né? Ele é uma informação sobre o dizer, é uma informação que vem sem preposição, então é um objeto direto. Aí eu tenho ali o restante da frase, que é outra oração, com o verbo estudar como o verbo ali daquela parte. E aí eu penso, o que isso aqui significa para a frase? É um complemento? Na verdade, não, é uma explicação. Vejam que esses 2 pontos significa que eu vou te dar detalhes, né, sobre essa verdade. Qual é essa verdade? Quando eu tenho esses detalhes, essas explicações, eu tenho um aposto. Aposto é uma explicação, é um detalhamento. Então, se eu tenho um aposto, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos substituir por um bloco? Ele disse a verdade, 2 pontos. Isso. Isso aqui é a verdade. Esse bloco é uma explicação sobre verdade. Explicação é aposto. Parece muito confuso, mas é só vocês fazerem passo a passo, né? Faz a análise daquilo que vocês já conhecem, que é sujeito, verbo, complemento. E aí, na outra oração, vocês parem e pensem. Qual é a função disso aqui na frase? Isso aqui está me dando complemento, isso aqui está me dando uma característica, isso aqui é o sujeito. O que é isso? Sempre substituam por isso, disso, para ficar mais fácil de fazer a frase, né? Mais fácil analisar um bloquinho pequeno. Vamos ver isso num exemplo de exercício. Então, aqui tem um trechinho de um poema do Ferreira Goulart que fala: sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Vamos olhar para esses 2 primeiros versinhos. Né? Eu tenho ali um sujeito desinencial que não aparece na frase, mas nós sabemos que o sujeito é eu. Né? Quem? Sei. Eu sei. Sei que 2 e 2 são 4. O verbo é saber. Na segunda frase também, né? No segundo verso. Eu sei que a vida vale a pena. Vai ser exatamente a mesma análise, tá? O sujeito é desinencial e eu sei. Sei o quê? Que 2 e 2 são 4. Esse o que é um objeto do verbo saber. Porque se eu te falar sei, você vai me perguntar o que? Eu preciso complementar essa frase. Então, essa oração, né? Então, eu vou te dar um complemento sem preposição, um objeto direto. Mesma coisa embaixo, tá? Igualzinho. E vejam que a oração subordinada ali, o verbo é o verbo são. E no segundo verso é o verbo valer. Aí eu tenho a oração principal, né? Eu sei, no caso só sei, porque o eu não aparece. Essa é a oração principal.
E a segunda, como eu tenho ali a função de objeto direto, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mesma coisa na de baixo. Tava muito curto esse nome, então vamos deixar ele um pouquinho mais longo. Olha essa frase, né? É bom quando passamos uma tarde em casa. Eu posso também ter a frase: é bom passar uma tarde em casa. Percebam que, em relação a sentido, elas dizem a mesma coisa. Mas, na primeira, né, eu tenho ali o verbo de ligação, o é, e a característica desse verbo, que é o predicativo do sujeito, bom, embaixo também. Então, isso significa que esse bloco, quando passamos uma tarde em casa, é o sujeito. Eu poderia falar simplesmente, isso é bom isso. E aí eu sei que eu estou falando do bloco isso aqui é sujeito. Mesma coisa embaixo, tá? Mas aí, quando passamos, eu tenho um advérbio de tempo, mais um verbo no indicativo. Lembram que tem 3 modos, né? Indicativo, que é certeza, subjuntivo, que é possibilidade, e imperativo, que é ordem. Aqui eu tenho no indicativo de certeza. Quando passamos? Então, eu tenho um conectivo, que é esse quando, juntando as frases. Isso significa que a minha oração subordinada está desenvolvida. Apareceu ali o conectivo. Na de baixo, eu não tenho. Eu tenho direto começando com passar. Passar já é um verbo no infinitivo, naquela forma do dicionário. Que se você abrir o verbo lá, passar vem desse jeitinho. Tem 3 formas que são nominais, que são essas formas não conjugadas. O infinitivo, que é terminando em AR, ER e R. O gerúndio, que é terminando em ando, endo, indo. E o particípio, que é terminado em ado, edo, ido, né? Então, quando eu tenho uma oração subordinada que não tem um conectivo, que nem a de cima que tinha o quando, ela chama reduzida, oração reduzida. Veio sem o conectivo. Então, essa segunda oração é, na verdade, uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Você perde até o fôlego para falar a classificação dela, né? Tem que começar a usar sigla OSSSRI. Oração subordinada substantiva subjetiva, e aí você coloca reduzida porque não tem conectivo, de infinitivo porque o verbo vem na forma do infinitivo, né? Passar. Não é passando, não é passado, é passar. Então, está terminando em AR, é a forma de dicionário. Muita coisa, né? Eu sei que é bastante informação, mas vocês têm que ir pausando o vídeo, tá? Toda hora que eu parar num slide, vocês ouçam a explicação, pausem, tentem ler, voltem um pouquinho, ouçam de novo, anotem, porque não dá para entender só me ouvindo e não fazendo essas coisas. Vai confundir tudo. Cada uma delas tem suas particularidades, vocês precisam ouvir várias vezes até entender. E aí, se vocês ainda tiverem dúvida, me procurem, porque é um assunto difícil mesmo, é um assunto que nós faríamos um monte de exercício na lousa, eu ia passar um monte de frases e chamar vocês para ir fazer na lousa, então não dá agora, né? Mas agora vocês podem me ouvir várias vezes. Então, tá com dúvida? Volta nesse vídeo e vai assistindo de novo e pausando e anotando e tentando entender, porque é muita coisa junta. Mas acabaram as orações subordinadas substantivas. Eram essas 6. Então, nós já vimos, né, as coordenadas, que eram 5, e agora as substantivas, que foram 6. Por enquanto, vamos deixar por isso mesmo. E chega de oração subordinada nesse bimestre. No próximo, nós voltamos com as adjetivas. Mas vocês precisam primeiro digerir essas informações. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui e espero que vocês me procurem com as dúvidas. Então, qualquer dúvida, né, postem ou nos comentários ou me procurem. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.